alguns dados que estão no SAP, mas que tem link aqui na tela do Edom. Tá? Como ele já trouxe o item, ele já me trouxe aqui quantidade, itens por unidade, preço, o CFOP, né? O CFOP que está aqui nessa nota é o 6102, não está na minha regra do CFOP, eu acho que eu não coloquei lá, coloquei o 51. Então deve entrar na regra geral, se não tiverem uma redefinição de utilização aqui, né, durante essa etapa manual. Aqui é a parte logística do endereço, contabilidade. Poderia alterar aqui a condição, né? Transportadora, enfim, eu só vou alimentar dados. Aqui não tem, assim, tem um recurso que ele busca, se tiver no XML, é transportadora, para forçar a preencher esse campo aqui. Ó. Posso apontar anexos. Se tiver campo de usuário definido naquela configuração preenchido, ele vai trazer aqui também, naquela regra de configuração por campo de usuário, lá na configuração. Datas, lançamento, documento, né? Eu vou inserir aqui para a gente ver se ele vai criar lá no SAP uma nota. Se eu não me engano, está rascunho. Tá, ele criou aqui, ó. Então, para alguns, esse processo de importação do Edom acaba aqui. Que é criar o esboço, né? Que é o rascunho. Então, o rascunho aqui no Edom é o esboço lá no SAP. E aí, do esboço em diante, aí assume a contabilidade, outros departamentos da empresa, revisando a nota, para assim ela efetivamente entrar. Quando o esboço for convertido em nota, ou seja, lá no SAP mesmo, processo nativo SAP, aí o Edom ele pega esse evento e aí ele atualiza aqui o DocEntry, o DocNum, que é a coluna número documento, é a número interno, para o documento efetivo do SAP. Né? Isso aí ele faz, né? E aí as referências são atualizadas. E aí a situação sai de importado rascunho para importado. Então, para alguns, a importação ela vai acontecer em rascunho e vai seguir depois no SAP, outros já vão querer importar direto pelo Edom. Isso vai da segurança de cada um. Eu tenho segurança para importar direto, né? Eu sempre recomendo na implantação fazer rascunho, validar, ver se determina. Até porque, assim, não dá para comparar tanta coisa, porque lá no rascunho eu posso fazer nota sem a utilização. O SAP não critica, né? Algumas coisas. Então acaba que regras nativas do SAP podem não funcionar, não serem aplicadas no rascunho, né? Mas quando for efetivar o documento, aí sim o SAP ele assume lá as críticas dele e ele valida. Mas aí quando você faz a inserção direto aqui no Edom, ou seja, no Edom não insere o rascunho, aí as críticas do SAP também ocorrem, lógico, via DI e API, mas elas ocorrem. E também regras de transaction, né? Então o pessoal coloca lá transaction lá do SAP, obrigar preenchimento de campo A. Só que esse campo A ele não é acessível no Edom. Aí, nesse tipo de cenário, ou você, se o campo de usuário A for acessível, se for receber alguma informação do XML, você pode contornar isso fazendo aquela configuração. Se o campo A não recebe informação do XML, é uma informação gerencial interna ali, do departamento, aí tem que entrar como rascunho, né? E aí acerta lá no rascunho. Então tem esses cenários aí que não dá para atender todos, mas se tiver muitas regras, vai no rascunho e trata depois lá, para daí em diante seria no SAP. Né? Então aqui eu inseri a nota, vou navegar aqui em alguns menus. Então aqui eu consigo abrir o parceiro, né? Drill down. Aqui o próprio documento de rascunho, no meu caso aqui é o 8. Então já é uma nota
efetiva aqui, vamos dizer assim, rascunho, né? Mas ele trouxe preencheu o campo de usuário, né? Para quem gera SPED usando Taxuan, já não tem dor de cabeça de preencher esse campo na mão, né? Já trouxe aqui o item, né? A minha determinação tá bacana, porque já trouxe código de imposto. Observe que em momento algum eu falei assim, ó, usa esse código de imposto, né? É a minha determinação que fez, né? Então eu passei o parceiro, o item e a utilização. O resto aconteceu, né, naturalmente, com base na regra de determinação. Essa base aqui é a DMBR. Se está certa a regra aqui, não sei. Mas assim, e o CFOP que veio para cá não é o CFOP que eu importei, né? Lá estava o 6102, eu acho. Veio aqui o 2102. Também da determinação, né? Então, todos os campos fiscais, CST, do ICMS, do demais, né? Que acho que o PIS e COFINS não está aparecendo. CSTs aqui, vamos ver. Eu não sei se é XML tinha. Mas também, de qualquer forma, veio do código de imposto, né? Então, o código de imposto está aqui. Só abrir para vocês terem uma ideia. Né? Pronto. Então, os impostos. Não é os impostos que... Ah, Cabral, lá no XML tem R$ 80 de PIS. Não, é o imposto que o SAP calculou. Que é o código de imposto calculou, né? Melhor dizendo. Então, aí a gente tem que estar alinhadinho, né? Pô, Cabral, mas esse código de imposto aqui não vai bater com esse cenário. Então, tem que criar um código de imposto para esse cenário e tentar isolar esse cenário no processo de importação. É impossível isolar, Cabral. Então, aí tem que entrar com um rascunho no código geral e aí, quando surgir a exceção, o usuário tem que lembrar de trocar o código de imposto. Exceção fala assim, uma vez no ano eu compro ativos. E aí não dá, eu não consigo separar esse processo do ativo automaticamente. Então aí tem que vir aqui e mudar, né, para um código coerente com o processo. Tá? Bom, tudo certo aqui, eu poderia teoricamente inserir, vamos ver se ele vai atualizar lá, né, o esboço 149. Lembrando que esse SAP, a versão 10 PL2, ainda tem alguns problemas técnicos com a ADI. Então eu não sei, pode ser que dê algum problema. Mas eu vi aqui que ele já mudou o status para importado, né? Aqui ele já me deu algumas informações que o XML foi importado como nota de entrada na base entidade 20, demo BR. Né? Aqui à direita tem alguns históricos, né, do que eu fiz. Eu atualizei o catálogo, é inclusive prudente para quem quer ter o controle do processo, né? Ah, atualizou errado, né? Não deveria, mas foi lá na parte do Edom que atualizou, nem foi no SAP. Deixa eu abrir aqui e ver se o documento está lá. Ah, tá aqui, realmente um documento de entrada. Então, tem que... Eu vou abrir, você está certo, tá, pessoal? Que é a contabilização, então, vamos entender que contabilizou ok, os impostos, né? Ah, lançamento contábil aqui na transitória do PN, ok. O anexo que eu coloquei. Uma nota, eu poderia cancelar, né, aqui. Aí, beleza, se eu cancelar essa nota, eu não consigo reimportar ela pelo EDOM, né? Mas aí eu duplico o documento, né? E altero, sei lá, realmente o código de imposto ficou errado. A gente furou lá alguma coisa. Aí é só duplicar, porque a nota em si já está aqui, né? No SAP. Então você não precisa digitar todos os itens, digamos que tem 50 itens na nota. Então, já é um processo realmente SAP, né? Alguns gostariam de importar lá o XML pelo EDOM de novo, mas a gente sempre orienta a vir aqui duplicar, quando houver esse cenário, duplicar o documento e fazer aí do jeito certo. Sendo que ele já está aqui, né? Só ficou errado um detalhe ou outro que passou batido aí. Né? Isso se anota fiscal, porque alguns campos podem ser ajustados mesmo depois de inserir, né? Tipo o CST, até mesmo o CFOP. Mas valores, infelizmente. Outro detalhe interessante aqui é com relação às casas decimais, tá? Então, eu comentei na NFE que o EDOI não faz nenhum tipo de cálculo, nenhum tipo de arredondamento. Na NFE, a gente, às vezes, em algumas situações, é obrigado a arredondar, porque o layout da NFE exige
tem uma especificação e tem que ser cumprida, senão vai dar falha no esquema do XML, ou seja, a estrutura do XML está comprometida. Como aqui no DFE é o inverso, então a gente vai ler o XML na estrutura, teoricamente, ok, não tem nenhum tipo de alteração. Alguns cenários, por exemplo, onde o SAP não tem muitas casas decimais, tem só duas em alguns campos, mas o XML tem mais de duas, aí pode ter algumas incompatibilidades. Por exemplo, valor unitário. É clássico isso aí, acho que todo mundo já sofreu um pouco. Mas valor unitário no XML do produto pode até 10 casas decimais, mas no SAP eu tenho até 6. Né? Então você tem ali 4 casas, obrigatoriamente elas serão ignoradas. Né? Geralmente não dá problema nenhum, né? Esses 4 decimais, mas dependendo da quantidade, o valor unitário fracionado, pode dar alguma diferença, né? Dadas as condições. Mas enfim, o processo de importação é esse, né? O manual. Então, assim, quem for implantar o Edom, recomendo que façam esse aqui. Aí, conseguir importar o manual, aí sim eu vou me preocupar com a automatização. Tá? Essa é a ordem que eu sempre falo para o pessoal usar. Usa o Edom, importa manual, agora importa um CTE manual, e depois uma NFE diferente, uma NFE, essa aqui é nota de entrada, mas eu quero importar um recebimento. Né? Devoluções, né, também, né? Quero importar devoluções. Faça o manual, configura as regras aqui na configuração de recebimento. Né? Configure, surgiu novos critérios. O meu eu nem habilitei, acho que eu me salvei aqui. Então pegou a regra geral. E acho que o CT eu não tenho aqui. Queria mostrar um CT também. E eu vou mostrar aqui agora eu não sei como é que está lá na Cefaz com relação às notas dessa empresa. Eu não sei se tem. Mas eu vou tentar aqui. Deixa eu retroagir da NFE pelo menos para dar uma forçadinha lá, né? Quem sabe? Retroagir aqui para 0. Então, beleza, Cabral. Esse processo individual, eu apontei um XML. O lote, configuração, eu vou importar em lote do caminho que eu configurei. Então, observem aqui que eu tenho esse caminho definido, né? Aqui na configuração. Então, para não ter que informar toda vez o caminho, eu uso o lote configuração. Agora, se eu tiver uma variedade de origens de XML, ou seja, cada colaborador que faz o processo tem o seu repositório de XML local, aí ele tem que usar a terceira opção, que é o lote pasta. Aí ele escolhe lá na máquina dele o caminho onde está o XML. Né? Eu vou tentar aqui o lote configuração, que eu tenho alguns XMLs lá, a gente acabou de ver. Então ele está consumindo os arquivos da pasta. E já me falou que alguns deram erros aqui. Pode ser que não achou item, pode ser catálogo, né? No caso, o item não achou catálogo, não achou parceiro, até mesmo determinação furada. Esses XMLs eu não sei o que eles são só NFE, todos eles. Né? Então, desses aqui eu importei, ele criou alguns rascunhos, né? Esse número do documento aqui fica igual enquanto está rascunho. Mas o importante é o interno aqui, que é o número do esboço. Então, ele conseguiu criar alguns esboços aqui. Né? Eu mandei ele do lote. Né? Alguns deram erro interno. Porque já falou que já existe a nota. Então, eu poderia, teoricamente, aqui, fazer isso. Atualizar a referência. Deixa eu listar aqui. Aí pronto. Ó. Ele atualizou, ele preencheu os campos aqui de número do documento.